Reflexão do dia 26 de fevereiro de 2024, segunda semana da Quaresma, segunda-feira, cor litúrgica roxo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queremos entregar a Deus todos os pedidos de oração. Entregamos a Ti, Senhor, e invocamos o Seu poderoso nome em proteção a todos aqueles que pedem a intercessão para nós, Senhor. E rogamos por cada pedido que a graça seja alcançada. Amém. Santo do dia, São Porfírio, o restaurador da fé de um povo. Nós estamos falando do século IV, em Gaza, Israel. Hoje aquela faixa de Gaza. São Porfírio, vós que vencestes os ídolos através de santidade, ajudai-me a destruir todos os ídolos de minha vida e de minha família. Ensinai-me que o caminho da santidade gera conversão dos que me rodeiam. A ti pedimos a graça do Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha família é santa. Então vamos imaginar o desafio de São Porfírio, já naquela época em Gaza, né? Pela história de Gaza de hoje, a gente tem uma noção também de como era o desafio para esse santo homem ali anunciar o Santo Evangelho. Primeira leitura está em Daniel, capítulo 9. Leitura da profecia de Daniel. Eu te suplico, Senhor Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Então, quem cumpre o mandamento e ama o Senhor também responde pela conservação, pela vigilância na aliança e na benevolência. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvido a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, e os nossos reis e príncipes, e os nossos antepassados, e ao todo povo do país. Então Daniel está falando aqui que aquela situação que ele está vivendo, sendo deportado em terras estranhas, tendo lá o templo de Israel totalmente destruído, o templo de Jerusalém, e a própria Israel, a nação totalmente destruída por nações inimigas, tudo isso é resultado de pecado coletivo, pecado do seu povo. A ti, Senhor, convém a justiça. A nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto, aos que moram longe, de todos os países, para onde os escorraçastes por causa das infidelidades cometidas contra ti. Então ele está falando que todos estão com muita vergonha diante do Senhor, porque na realidade eles sabem que tudo a causa daquele sofrimento é devido ao pecado coletivo de Israel. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e aos nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, inclinando-nos no caminho da sua lei, que nos propôs mediante a teus servos e profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, no versículo 8, Daniel está lembrando aqui daquele momento em que Moisés falou: hoje ponho diante de vós, povo de Israel, vocês que vão escolher bênção ou maldição, vida ou morte. Então, Daniel está lembrando desse momento. Mas, infelizmente, a história nos mostra que o povo de Israel escolheu maldição e morte, renegando e afastando-se do Senhor teu Deus, e acabou então vivendo ao seu próprio sabor. O seu destino ficou na mão dos próprios homens e não de Deus, e acabou sendo destruído. Lá Nabucodonosor invadiu, quebrou tudo, destruiu a nação e ainda por cima deportou
todos os seus habitantes, a maioria dos seus habitantes, para um país distante. E esse sofrimento Daniel está vivendo agora, clamando ao Senhor por misericórdia, por piedade, clamando ao Senhor que não leve em conta seus pecados. E hoje nós queremos fazer isso também. Sabemos que somos pecadores, mas, Senhor, não leve em conta os nossos pecados. Amém. O salmo de hoje, o responsório, é o Salmo 78, que fala assim: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis de nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Nós estamos vivendo um tempo de quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de mudança de vida, um tempo de análise. Nós temos que pensar: Senhor, nós precisamos da tua misericórdia. O Senhor não nos trata como exige as nossas faltas. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e a vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Evangelho está em Lucas capítulo 6, 36 a 38. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocado em vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, nem a igreja está nesse mundo para julgar ninguém. Nem a igreja quer julgar ninguém e não tem capacidade para julgar ninguém. Nós também não podemos julgar o outro. Nós também não podemos condenar o outro, porque nós não temos esse direito. Segundo Deuteronômio, lá no seu capítulo 36, fala assim: somente a Deus a justiça, somente a Deus a vingança, somente a Deus o juízo. Nós não temos condições de julgar ninguém. Por isso que naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: não julgueis, para não seres julgados. Perdoai e será perdoado. Se você der, doar, vai ser dado. A exemplo do santo de hoje, São Porfírio, por exemplo. Ele que vivia com doença física, se arrastando para lá e para cá, mas era um homem de posse, ele herdou dos seus pais uma herança razoável. Mas movido pelo Santo Evangelho, ele falou: de que vale esse dinheiro para mim, se eu não posso resgatar uma vida, se eu não posso atuar como missionário? Ele pegou e doou tudo que ele tinha, deu aos pobres. Dai, e vos será dado. Imediatamente sua saúde foi restituída, e ele pôde então se prolongar, estender a sua missão, terminando a sua missão lá em Gaza, em Israel. Então, é isso que o Senhor está falando no Evangelho de hoje. Nós não podemos viver em função de bens materiais. Ao contrário, nós precisamos viver nesse mundo na busca de conhecer o Senhor, servir ao Senhor e amar o Senhor. Esse é o sentido de nossa vida. Sem julgar, nós não seremos, da mesma forma que nós julgamos, seremos julgados. Ele chega a falar: uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Ou seja, na mesma medida em que medido os outros, vós também sereis medidos. Só que agora é por Deus, né? Agora, algumas horas nós ficamos revoltados, nós ficamos fora de si, irritados, falamos besteiras, mas temos que pedir perdão a Deus. Nós não podemos julgar. A missão da igreja e a missão de cada batizado é resgatar as almas perdidas, as almas que estão sufocadas pelo pecado. Acolher essas pessoas em Cristo Jesus, na intenção de transformá-las para que sejam adoradores do Senhor. Então, a exemplo do santo de hoje, São Porfírio, que em meio a
a um povo idólatra, né, que se desviou do caminho, anunciava Jesus. Nós queremos também anunciar o Senhor na nossa casa, na nossa família, como fez Daniel também, que denunciou o pecado, mas usando de caridade e de amor. E que essa santa palavra possa nos inspirar no Evangelho de hoje a evangelizarmos com carinho, com amor, mas na justiça em nosso Senhor Jesus Cristo. E na coragem para denunciar o pecado ao nosso redor, sempre promovendo o nosso irmão. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, um profeta, uma profetisa do Senhor. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.